Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Seja bem-vinda também. Consulta ao Doutor está no ar. E hoje nós iremos tratar de um tema que diz respeito a milhões de brasileiros, que eu não tenho nem dúvida, pessoal. As dores crônicas. Você tem alguma dor que de tão sua, de fazer tão parte ali do seu dia a dia, você acaba ali se acostumando com ela, levando, carregando ela no seu dia a dia. Você acorda e fala assim, nossa, não é que ela ainda não apareceu hoje? Aí parece que só de você pensar nisso, pronto, ela já ressurge com tudo. Hoje a gente vai falar sobre processos inflamatórios que podem ser agravados por hábitos do nosso dia a dia, como através da nossa alimentação. Você já parou para pensar nessa relação? Pois é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. A gente promete aqui te trazer caminhos de como que você pode e deve mudar, é claro, os seus hábitos diários. Não só os hábitos alimentares, como o sedentarismo, caso você seja uma pessoa aí que não se exercite, que não cuida, que não coloca esse corpo em movimento, a importância de mudar tudo isso a partir de hoje. Que tal? Se você lembrou de alguém a quem essas informações vão fazer toda a diferença, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Sabe já o caminho, é só compartilhar o nosso link de transmissão, estamos em transmissão ao vivo, então entrega ali o nosso link para quem precisa receber mais informações a respeito desse tema que é tão nosso, não é verdade? Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você, é só encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Nosso WhatsApp já está aberto e disponível para receber a sua mensagem. Nós temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, aonde? No nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV. João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos a participação, é claro, do nosso público. Qual desses fatores você acredita que mais contribui para a sua dor crônica ou a inflamação do seu corpo? Minha alimentação, estresse constante, falta de movimento, você se considera uma pessoa sedentária? Ou sono de má qualidade? É esse o ponto que, de repente, mais te pega? Coloca ali a sua alternativa, queremos a sua verdade e nada além dela. Antes de mais nada, pessoal, que dia é hoje? Terça-feira. É o dia que a gente deixa ali reservadinho na nossa agenda para a gente aprender mais a respeito dos nossos direitos, das várias situações que acontecem ou na nossa vida ou na vida de quem a gente ali está no dia a dia, está dividindo, contribuindo de alguma forma, e aí essa pessoa fala, nossa, aconteceu comigo uma coisa e eu não sei o que eu faço para resolver. É quando a gente precisa do olhar de quem entende do nosso direito, de quem entende das nossas leis. É o dia, assim, que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Terçou, doutor Leonardo. Seja terçou. muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Chegou o dia, chegou o dia. Chegou o coisa grande boa. dia. Vamos então já aproveitar e trazer o primeiro caso, doutor, da Vanessa Carvalho de Recife. Comprei um celular em uma loja online e depois de uma semana ele parou de funcionar. A empresa diz que o problema é com a fabricante e que não tem responsabilidade. Quem realmente deve resolver? A loja ou a marca do produto? Gente, esse problema é mais comum do que a gente imagina, né? É quase um comum ao brasileiro empurrar para o lado, né? Quando ele chega atrasado, a culpa é do transporte, quando ele chega atrasado, a culpa é do trânsito, nunca é culpa da pessoa, né? E a mesma coisa acontece também, infelizmente, no consumo. Quando a pessoa vende ou compra uma situação, muitas vezes a pessoa joga para o outro lado. Mas não é isso que a lei diz. O que a lei nos diz e garante... Nós temos um Código Consumidor, gente, talvez o melhor do mundo. É extremamente amplo, fala de todos esses aspectos e lá fica muito claro que tanto o vendedor ou a empresa que está vendendo, como fabricantes, são responsáveis. E digo mais, sabe o que a gente nunca pensa que também é responsável? Aquele que anuncia. Então, aquele, por exemplo, artista, aquela pessoa que está anunciando um produto, ele também se torna corresponsável ao produto que está anunciando. Então, toda essa cadeia, ou todo mundo que passa, que influencia nas vendas à distância, né? Você comprou por vários motivos, né? Dentre elas, porque você estava vendo uma pessoa que você seguia. Por isso, inclusive, que no caso das bets, por exemplo, foi proibido ou limitado que tipo de artista ou como seria que os artistas poderiam trabalhar em relação a isso. Então, tome muito cuidado. Lembrando, você comprou pela internet, comprou de uma forma distante da loja, você tem 7 dias para simplesmente desistir ou trocar o produto. É a única troca garantida no Brasil, mesmo que não tenha ali problema direto.
Por quê? Porque você não viu o produto, então ele pode ser diferente daquilo que você imaginava. Tá? Quando você compra na loja, você não pode trocar porque você não gosta do produto. Você pode trocar porque o produto está estragado, ele não funciona. Mas quando você compra pela internet, além do caso da nossa ouvinte que o produto não está funcionando, você poderia trocar também porque ele não é exatamente como você imaginava. Você imaginava que ele fosse preto e ele é azul. Né? Eu falava que na tela parecia preto e é azul. Isso já seria um motivo de troca. E essas compras feitas online, por telefone, à distância, você tem 7 dias da data que chega o produto para você desistir da compra. E sabia, doutor Leonardo, que eu passei por uma situação muito parecida da Vanessa e eu fiz exatamente isso, porque me orientaram, então, que o aparelho ele iria passar por uma avaliação. Sim. E que daí depois ele iria passar por um reparo. Eu falei, gente, mas eu nem utilizei o produto. E aí eu fiz uso, então, dessa lei aí dos 7 dias, devolvi e comprei em outra loja. Exatamente, deve fazer sentido. Por isso que é legal o quadro, né? Porque ele trata aqui do seu problema e com isso mais pessoas aprendem para garantir o seu direito. Exatamente. Vamos então para o próximo caso. Rogério Almeida, aqui de São Paulo. Minha mãe caiu em um golpe bancário por telefone e transferiu dinheiro para uma conta de terceiros. O banco diz que não pode fazer nada porque a transferência foi autorizada por ela. Existe algum meio legal de reaver esse valor? Sim, existe sim. Na realidade, os tribunais pelo Brasil têm deixado cada dia mais claro, e as sentenças têm garantido esse aspecto, que cabe ao banco fazer todos os tipos de produtos e serviços para a autenticação e a confirmação daqueles casos. Tá? Então, teoricamente, o golpe em si, o banco é responsável. Por isso que tem limitador de horário, você já percebeu? Que você não pode, nem se você quiser transferir muito dinheiro à noite, você consegue. Né? Eu agora, por exemplo, antigamente você entrava na plataforma de um banco, por exemplo, e fazia a transferência de lá dentro. Agora, muitos pedem o double check, que é olhar a sua imagem novamente. Então, essas confirmações para fins de segurança. Então, o banco, teoricamente, é responsável por toda e qualquer operação, principalmente as fraudulentas. Lembrando que, inclusive, o banco tem ali que determinar o seu perfil. Você nunca fez uma transferência de 10 mil na vida. Nunca, nunca. Tem 53 anos que você é cliente daquele banco. Só faz transferência de 50 reais, 100 reais, 20 reais, só compra na padaria e de repente você transfere 10 mil reais. O banco tem que alertar uma tela vermelha e impedir essa transferência. E entrar em contato e fazer o double check, checar realmente se é você que está fazendo isso. Então, na grande maioria das vezes, o banco é corresponsável e você deve procurar a justiça, levar esses dados para a justiça e você será não só ressarcida, como inclusive pode ser indenizada por danos morais. E essa questão dos golpes aí está seríssima, não só aqui no Brasil, né, pelo mundo. Eu tenho certeza que o caso do Rogério pode ter orientado diversas outras pessoas, porque essa é a graça do quadro. E eu queria que você aproveitasse, então, o espaço para convidar quem tem aí algum problema que precisa ser solucionado, que precisa do seu olhar, doutor Leonardo. Como é que faz para participar? Eu sou mineiro, né, gente? Percebe-se, né? Percebe-se. Mas mineiro anota tudo e põe na cozinha. Porque não tem lugar melhor do mineiro que a cozinha, o pão de queijo, o café, é tudo ali. Então anota e põe na sua geladeira o nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Tá aí cozinhando, fazendo um bom pão de queijo, um cafezinho para o marido, lembrou de uma dúvida, uma situação, manda para nós que eu vou estar aqui de novo para te responder. Então, até semana que vem, doutor Leonardo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e participação aqui no Consulta Doutor. Até semana que vem, um beijo grande, Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. Até mais. E agora, então, pessoal, para a gente entrar no nosso assunto, para falar a respeito de dores crônicas e de que forma a nossa alimentação pode estar contribuindo ali para o manejo dessa dor, para a duração dela. Enfim, deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados de hoje na tela. Eduardo Maltês, fisioterapeuta e educador físico com 23 anos de experiência, tem como propósito transformar vidas por meio da promoção da saúde integral. Une os conhecimentos da educação física e da fisioterapia, aplicando a metodologia Fator M4P, que a gente vai descobrir que fator é esse, qual que é essa metodologia daqui a pouco. Baseada, então, na neurociência moderna da dor. Seu trabalho nasce da necessidade de integrar as áreas da saúde e suprir a carência de profissionais preparados para lidar com dores crônicas, oferecendo um olhar completo e também humanizado ao paciente.
E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do Roberto Navarro, clínico geral especialista em nutrologia. Há 30 anos na profissão, sente-se realizado em ajudar as pessoas a manterem a saúde em equilíbrio. Sua trajetória teve início com a inspiração do pai, também médico, que o despertou desde cedo para a verdadeira vocação. Como nutrólogo, dedica atenção especial aos processos inflamatórios do corpo, buscando suas causas e promovendo ajustes nutricionais, que favorecem, é claro, o bem-estar. Para ele, o maior desafio é acompanhar os avanços da tecnologia sem perder o olhar humano e também empático no cuidado com o paciente. Sejam muito bem-vindos aqui no Consulta Doutor. Obrigado. Queria só checar se eu pronunciei o seu sobrenome corretamente. Eduardo Maltez ou Maltes? Maltez. Maltez, então eu pronunciei corretamente. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade. Queria saber uma coisa, né? O que caracteriza uma dor crônica? Em que momento ela deixa de ser ali uma dor normal e passa a ser, de fato, uma dor crônica? A dor aguda, normalmente ela está associada a um trauma recente, uma inflamação recente. Ela tem duração de até 3 meses, né? Tá. Onde você tem uma história natural, né, da doença, uma história natural de regeneração do corpo, que gira em torno desses 3 meses. Se dentro desses 3 meses ela não fizer uma reabilitação funcional adequada, não tratar da forma correta, essa dor que inicialmente era aguda, ela pode se tornar uma dor crônica. Então, ela não é mais uma dor de inflamação e uma dor estrutural, de lesão, e ela passa a ser uma disfunção do sistema nervoso central. Periférico e central. Você começa a hipersensibilizar esse sistema nervoso, onde o cérebro ele aprende a sentir dor naquele local. Então, é uma dor não só estrutural, mas é uma dor aprendida pelo cérebro que continua mandando aquele alarme da dor, mesmo sem ter mais a lesão. Olha só, gente, que curioso que é o nosso corpo. Meio é como complexo, se ele né? nos sabotasse, certo? Sem a gente ter a consciência de todo esse processo que acontece, mas ele acontece de fato, não é, doutor Roberto? Sem dúvida, sem E dúvida. qual que é a relação dessa dor com o processo inflamatório? Na verdade, assim, a gente tem que entender que a inflamação é uma resposta do corpo a algo que está causando uma injúria. Pode ser um corte no dedo, uma perna quebrada, mas existem outras situações que a resposta inflamatória vai ocorrer que não seja por um trauma direto. Aí entram causas que fogem do trauma físico. Tá. Então, por exemplo, você pode ter uma resposta inflamatória por uma alergia a um alergênico, você pode ter uma resposta inflamatória por um alimento que teu corpo é intolerante ou passa a interpretar como um invasor. Você tem uma resposta inflamatória no quadro de infecção, uma gripe, uma pneumonia. Então, a resposta inflamatória é uma maneira que o corpo entende de te defender. A inflamação, a princípio, não é para nos lesionar. A inflamação é uma resposta fisiológica do corpo para tentar expulsar o invasor, quando é uma infecção, por exemplo, ou para reparar o tecido lesionado quando você quebrou uma perna ou sofreu um tendão que estirou, um movimento repetitivo, uma lesão por esforço repetitivo. Seja qual for a origem dessa injúria, o corpo vai responder com todo um processo bioquímico de reparação. Aí entra a resposta inflamatória. Tá. E o que a gente sabe é que pode existir quando a inflamação ela é pontual, como o Eduardo falou, aguda, não vai durar um ano inteiro, né? Vai reparar tudo bem, isso é pontual. Se você tem uma injúria ou uma resposta inflamatória frequente, constante, que não cede porque o fator causal não foi tratado, então, por exemplo, eu sou intolerante a um alimento e continuo comendo. Eu tenho um quadro alérgico que eu não respeito e me exponho ao alergênico. Eu tenho, aí vamos falar daqui a pouquinho da alimentação, onde alguns nutrientes dos alimentos entram nessa cascata de resposta inflamatória, exacerbando uma inflamação que pode durar um tempo maior. Aí sim eu diria que a correlação com a alimentação faz todo sentido, sem sombra de dúvida. Perfeito, gente. Muito interessante. E sobre essa dor,
que é como se o nosso cérebro mandasse a informação de que ela faz parte do nosso corpo. A gente tem alguns casos, eu imagino que até quem esteja nos assistindo pode vir a conhecer alguém que teve ou já ter passado por uma situação como essa, quando a gente tem um trauma, alguma situação de machucado mesmo, de trauma no corpo. Aquele processo inflamatório já passou, aquilo, uma cirurgia ou enfim, já aconteceu, mas a pessoa ainda segue sentindo algum tipo de sensibilidade naquela região. Sim. Esses casos são bastante comuns, não são? São bastante comuns. Muitas vezes, né, a própria manipulação cirúrgica já é um trauma, né? E a própria manipulação cirúrgica ela já pode ser um desencadeante a uma dor crônica ou piorar uma dor crônica. Na dor crônica, em lesões de coluna, né, cirurgias de coluna, é muito comum acontecer isso. De 20% até 40% das cirurgias de coluna ocorre a síndrome da falha cirúrgica. Olha isso. E você pode, ele pode até melhorar por um tempo, mas muitas vezes não melhora e pode até piorar o sintoma da dor. Pelo simples fato de você ter manipulado uma região que já estava sensível e que o cérebro já entendia que deveria proteger aquela região. Então, assim, hoje a gente sabe que 90% dos casos de dor na lombar não são cirúrgicos. O tratamento conservador, ele consegue aí pegar 95% de qualquer tipo de lesão, de qualquer tipo de dor. A fisioterapia, ela consegue melhorar e muito, principalmente porque, os quadros de dor. inclusive, o processo cirúrgico pode contribuir para um desfecho ruim. Sim. Certo? Isso aí já é bem estudado, já tem bastante evidência em relação a isso. Perfeito. Voltando a falar um pouco sobre esse corpo inflamado, doutor, até para que quem esteja nos assistindo consiga identificar, né, por onde que caminha isso. Existe uma inflamação, muitas vezes, que pode vir a ser crônica também, certo? E como identificar esse corpo que passa por essa inflamação crônica? Geralmente a gente tem alguns marcadores também, né? Tem exames laboratoriais que dão pra gente uma noção se o teu corpo ainda está respondendo com alguma inflamação, que a gente chama de marcadores inflamatórios. Tá. Então, proteína C reativa, ultrassensível, VHS, tem vários, tem a própria ferritina, tem vários marcadores de inflamação. Então, se eu tenho um paciente que ele não está num quadro agudo de nenhum trauma, tá? Ele não tem nada machucado, nenhuma infecção, e ele tem marcadores inflamatórios altos. Então, de onde está vindo essa resposta inflamatória? E aí é um desafio, porque cabe uma investigação de qual setor do metabolismo isso pode estar sendo exacerbado. Então, pode ser alimentação, eu posso ter intolerância, hipersensibilidade, uma proteína alimentar e continuo ingerindo, isso pode aumentar uma resposta inflamatória. Eu posso ter uma alteração da microbiota intestinal. Talvez o que mais a ciência hoje tem de holofote é que toda resposta inflamatória, que são anticorpos, são imunoglobulinas, eu falo que a inflamação é uma resposta do corpo com um exército, com vários soldados com características diferentes. Né? Como no exército tem o que ataca pela terra, o que te defende pelo ar. Então, nós temos várias imunoglobulinas que vão participar da resposta inflamatória, são importantes de existirem, e que boa parte da sua produção já começa no intestino. Boa parte do sistema imunológico da produção dessas imunoglobulinas estão num tecido que está ali dentro do intestino, da mucosa intestinal. E quando você tem uma microbiota alterada, desequilibrada, e isso pode ser desencadeado por alimentação desequilibrada, você pode ter uma desbiose intestinal por ingerir muito ultraprocessado, por ingerir alimentos com muito corante, alimentos com muito agrotóxicos, que vão matando um pouco das boas bactérias do intestino que estavam lá te protegendo. E quando você tem uma microbiota intestinal equilibrada, o seu sistema imunológico trabalha a seu favor. Ele inflama quando tem que inflamar, mas não fica inflamando toda hora, não fica perpetuando a resposta inflamatória. Então, o que a gente sabe é que existe uma correlação muito grande de estilo alimentar, de como é o teu hábito alimentar, com piora da resposta inflamatória, inclusive com marcadores inflamatórios persistentemente alterados. Então, a gente tem que mexer, aí entra, obviamente, o meu olhar como nutrólogo, é de falar quais alimentos evitar, quais alimentos inserir,
no dia a dia. Como é que eu avalio uma microbiota? Será que tem exames que avaliam se a microbiota intestinal está desbiótica? Tem exames que avaliam. Como é que estão os marcadores inflamatórios? Será que tem deficiência de algum nutriente? Quando eu preciso reparar um nervinho inflamado, que ficou inflamado muito tempo, gerando uma dor, como se fosse um fio, né? O nervinho é um fio que tem uma capinha. Essa tal bainha de mielina, que tem que revestir o nervo quando ele foi lesionado por alguma causa específica, existem nutrientes que atuam na regeneração. Vitaminas do complexo B, principalmente a B12, né? Pode fazer uma restauração de um nervinho inflamado e essa dor diminuir mais rapidamente, né? Então, tem todo um olhar criterioso nesse sentido, mas, sem dúvida, o processo inflamatório crônico ele pode piorar se eu tenho um padrão alimentar completamente desequilibrado. Isso está muito claro para a ciência. Para a ciência está muito claro, mas eu acredito... Opa! Recebemos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, Patrícia Lima, de Curitiba, Paraná. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tenho lúpus há 6 anos e com isso meu corpo vive em um estado constante de inflamação. Uma dieta pode ajudar quem tem lúpus a controlar as dores e também o inchaço nas articulações? Vamos começar então pelo Dr. Roberto. Pode. Para ficar claro que não existe um alimento que cure uma inflamação, né? Tá. Senão ficaria uma coisa muito sensacionalista. E não é isso que a gente quer passar aqui. Mas, sem dúvida, quando você tem... Quem tem lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, que ataca algumas articulações, pode atacar vários tecidos do corpo humano. No caso dela, não sei qual é o tipo de lúpus que ela tem, se é nefrite, mas enfim. Toda inflamação, quando é desencadeada, para a gente diminuir a resposta inflamatória, a gente tem que dar nutrientes que entram na cascata da anti-inflamação, eu diria. Tá. A inflamação vai existir, é um processo fisiológico. O corpo humano tenta controlar que essa inflamação não se perpetue, porque senão destrói o próprio tecido que ele está defendendo. É como se fosse uma guerra com soldadinhos muito nervosinhos, que começam a jogar bomba para destruir o invasor, mas começam a destruir o ambiente onde esse inimigo está, o que não é interessante. Então, essa reparação começa com nutrientes antioxidantes e que entram na cascata anti-inflamatória. Então, por exemplo, se ela ingerir alimentos mais ricos em ômega 3, ela vai ter uma diminuição da resposta inflamatória para a doença dela. Se ela ingerir alimentos mais antioxidantes, então mais ricos em selênio, em vitamina E, em vitamina C, aí eu daria sempre a sugestão de caprichar nas cores dos vegetais, que são riquíssimos em antioxidantes e riquíssimos em compostos bioativos com efeitos anti-inflamatórios, que estimulam genes anti-inflamatórios, da resposta anti-inflamatória. Então, resveratrol, curcumina da cúrcuma, né? Então, se ela tiver uma alimentação mais vegetal, diminuir ultraprocessado, evita açúcar, evita alimentos ricos em agrotóxicos, evita o excesso da gordura animal, porque a gordura animal é rica em ômega 6 e a gordura ômega 6 ela é um nutriente específico da resposta inflamatória. Então, se eu tenho uma inflamação crônica, sou comedor, um carnívoro, só de cortes gordurosos, embutidos, salame, mortadela, presunto, ingiro muito açúcar, ingiro ultraprocessado, eu vou piorar muito a minha condição clínica. Se eu sou mais dos vegetais, cortes mais magros das carnes, como mais peixes, ingiro mais fibras, bastantes vegetais com fibras, casca das frutas, fibra equilibra a microbiota, que diminui a resposta inflamatória. Então, dá para ela, sim, ter uma alimentação voltada para um prognóstico melhor do quadro dela. E, Eduardo, qual que é a importância do movimento para o alívio, né, para o manuseio dessa dor nas articulações, que é bastante frequente no lúpus? Então, vamos lá, o próprio exercício físico, né, a própria contração muscular, ela já libera as miocinas, né, que são anti-inflamatórias, são proteínas anti-inflamatórias que fazem essa modulação da dor. Isso na contração muscular, né? Mas, por exemplo, exercícios gerais com bastante transpiração, com gasto calórico, os aeróbicos, fazem o quê? A liberação das endorfinas, né? Então, você tem serotonina endógena, você tem as endorfinas, você começa através dessa liberação desses neurotransmissores, você começa a modular essas dores. Eles são como se fossem uns anti-inflamatórios naturais, né?
Então, o próprio movimento, ele é a cura, né? Ele é, acho que um dos principais pilares aí para tratamento de qualquer doença crônica e qualquer dor crônica que você tem. Então, a gente tem aí exercícios terapêuticos funcionais. Agora, sim, quem sofre de dor crônica, né, ou doenças crônicas que tenham essas dores muito exacerbadas, não pode fazer qualquer exercício de qualquer jeito. Entendi. Tem que ter um profissional especializado em dor crônica, né? Porque a exposição precisa ser muito gradativa, tem que ter uma biomecânica adequada, uma postura adequada para fazer, né? Os aeróbicos, eles entram aí de 3 a 4 vezes por semana, né? Os guidelines para dor crônica sugerem isso, de 30 a 40 minutos, de moderado a intenso. Tá. Começa moderado, mas tenta chegar num moderado com uma intensidade boa, para ter esse gasto energético, para transpirar, para liberar essas endorfinas, para ter esse melhor possibilidade de controle da dor. Aí entra com a alimentação, entra com qualidade do sono, entra com a mentalidade, saúde emocional. Então, é um tratamento São várias questões ali que precisam ser trabalhadas para melhorar a condição da Patrícia, que nos encaminhou essa mensagem. Isso aí. Então, tá vendo, Patrícia? Não é só alimentação, mas a prática do exercício também vai te ajudar e muito aí a você conduzir a sua trajetória, combinado? E a gente aprendeu bastante, hein, com a sua pergunta, com a sua participação. Muito obrigada, viu, por encaminhar a sua dúvida aqui pra gente. Vamos para mais uma perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá, Valéria agora, carioca do Rio de Janeiro. Valéria, seja muito bem-vinda à sua consulta com hora marcada. Boa tarde para você também. Gosto muito do seu programa, que bacana. A gente adora receber mensagem como essa, né, de uma telespectadora que está ali assistindo com a gente, vibrando junto com a gente. Sinto enxaqueca, isso tem a ver com alimentação também? O meu organismo pode estar inflamado? Pergunta da Valéria. Muito obrigada pela sua participação, Valéria. E é por você que nós estamos aqui, para telespectadores como você. O que a gente traz de informação para a Valéria? Boa pergunta da Valéria. Na verdade, a enxaqueca é um bom exemplo de uma resposta inflamatória aguda, como se o nosso corpo estivesse combatendo e dilatando os vasos sanguíneos para que os guerreiros chegassem naquela região onde está sendo irritada com mais rapidez. Então, geralmente, a enxaqueca é uma dilatação súbita de algum vaso sanguíneo do cérebro e que esse aumento de fluxo súbito causa dor e isso traz desconforto. E, sem dúvida, existem gatilhos alimentares que podem desencadear essa resposta inflamatória. Então, alimentos, por exemplo, que contêm tiramina, presente no vinho, presente em queijos muito envelhecidos, o glutamato presente no shoyu, né? Tanto que tem uma síndrome que eles chamam na China de enxaqueca do restaurante chinês, que era comer o shoyu e já ter dor de cabeça logo em seguida. Então, tem sim alimentos ricos em tiramina, ricos em glutamato, podem ser desencadeadores de enxaqueca. E se você tiver hipersensibilidade a algum alimento, ao glúten, por exemplo, a um lácteo, você pode desencadear como sintoma de uma hipersensibilidade alimentar uma dor de cabeça. Não característica de uma enxaqueca tão clara. Enxaqueca tem características específicas, mas uma dor de cabeça geral pode ser também por hipersensibilidade a algum alimento. Então, sugiro diminuir, pode até dar uma olhada aí na internet, alimentos ricos em tiramina, alimentos que contêm glutamato. Dá uma olhada e evita esses alimentos que você vai ver que a sua enxaqueca pode não te incomodar tanto. Para quem está gostando aqui do nosso bate-papo, consulta ao doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. E deixa eu te contar que dia é hoje, gente. Hoje é o Dia Nacional da Alimentação Escolar. É o dia da gente se lembrar essa política pública que transforma a vida dos alunos e também das suas comunidades. A alimentação oferecida nas escolas tem um papel que vai muito além do prato. Para muitas crianças, é a principal refeição do dia e uma forma concreta de garantir saúde, dignidade e aprendizado. Por trás de cada lanche ou merenda, existe um compromisso de oferecer nutrição, acolhimento e oportunidades iguais.
Esse cuidado diário ajuda a combater a desnutrição, favorece o desempenho escolar e ensina ao valor de uma alimentação equilibrada. Cuidar da merenda é também cuidar do futuro de quem ainda está aprendendo a sonhar. É isso aí. Para você que chegou agora, deixa eu te contar qual é o tema que nós estamos aqui aprendendo e muito hoje. Nós estamos falando a respeito das dores crônicas e de que forma nossos hábitos, tanto os alimentares quanto questões com relação ao sedentarismo, a má qualidade do sono, pode interferir ou, de repente, na intensificação dessa dor, no gatilho para essa dor. Enfim, se você lembra de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, que é www.hitotv.com.br. É só compartilhar o nosso link de transmissão com quem passou agora pela sua cabeça, que precisa aprender um pouco mais a respeito desse assunto. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 33375886. E temos a nossa clássica enquete, mas já em seus minutos finais, portanto não deixe de participar, corre lá agora no nosso Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca por favor a nossa enquete na tela para você já dar uma olhada o que está te esperando por lá. Qual desses fatores você acredita que mais contribui para a sua dor crônica ou para essa inflamação no seu corpo? Minha alimentação, estresse constante, você se considera uma pessoa constantemente estressada ou que vive ali sob pressão, falta de movimento, uma pessoa sedentária ou sono de má qualidade, você tem dificuldades ali para dormir, acorda ao longo da noite, enfim, clica na alternativa que mais te representa. Para você que chegou agora, deixa eu aproveitar para te apresentar quem são os doutores que estão aqui hoje compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Roberto Navarro, clínico geral especialista em nutrologia, e também o Eduardo Maltês, fisioterapeuta e também educador físico. Antes da gente partir para o intervalo, a gente recebeu uma pergunta da nossa telespectadora Valéria, carioca do Rio de Janeiro, e ela compartilhou com a gente que sofre bastante de enxaqueca. O doutor Roberto Navarro trouxe para ela caminhos, de quais são os alimentos que ela deve investir, quais são os alimentos que ela precisa ali tentar retirar da rotina dela. E eu queria um pouco da orientação do doutor Eduardo com relação aos tipos de tratamento, aos caminhos que ela pode recorrer com a fisioterapia. Vamos lá. Na fisioterapia, principalmente as dores de cabeças mais crônicas, geram muito pontos de tensão, Então, pontos de tensão no trapézio, na cervical, na ATM, na articulação temporomandibular, musculatura temporal. Então, a gente faz uma liberação miofacial nesses pontos de tensão, a gente identifica na palpação, dessa densificação da miofáscia, que a gente sente na palpação, vai soltando esses pontos. E depois a gente entra com exercícios, mas não exercícios específicos, mas exercícios globais. É aquilo que eu estava explicando. Quando você tem uma dor crônica, a gente precisa liberar as endorfinas, dopamina, serotonina endógena, que são esses moduladores da dor através do exercício. Principalmente exercícios que façam o corpo transpirar, ter um trabalho, o exercício aeróbico é muito importante, mas exercícios resistidos também, mas em circuitos onde a pessoa trabalha o corpo inteiro, de uma forma mais intensa. Isso faz com que a gente libere essas substâncias. Além disso, é importante identificar na parte da alimentação, que nem o doutor falou, se ela está ingerindo muitos alimentos que possam piorar essa inflamação sistêmica, Então, cortar alguns tipos de alimentos processados, açúcar, álcool, alimentos com excesso de gordura saturada. Então, a alimentação entra, depois a qualidade do sono, aí você pergunta para o paciente, quantas horas você dorme por noite? Eu durmo uns 4, 5 horas e acordo ainda 2 vezes no meio da noite, quer dizer, é um paciente que está num estresse crônico, não consegue fazer a reparação do sono, Reparação tanto tecidual quanto metabólica, como do sistema nervoso. Então, a pessoa que não dorme bem, ela vai ter mais um desarranjo ali de cortisol, Vai ter um excesso de cortisol na hora errada, vai ter um excesso de adrenalina e vai ter um corpo rígido, com perda de mobilidade, rígido, e isso vai piorando a dor de cabeça. Então, isso vai retroalimentando. Então, você tem a dor de cabeça, você tem os hábitos disfuncionais,
né? O sono ruim, alimentação ruim, aí você já está sofrendo, de repente, de uma depressão, de uma ansiedade, né, crônica. Então, tudo isso vai aumentando essa cascata hormonal para um ambiente sérico mais inflamatório. Então, a pessoa vai ter mais chance de desencadear inflamações e dores. Então, o tratamento ele tem que estar sempre acerca de todas essas áreas que a gente está falando aqui. Uhum. E é até por isso que eu imagino que essa questão da automedicação é bastante perigosa, né? Porque muitas vezes a gente vê todas essas áreas envolvidas, só que a gente vai lá, toma um remedinho e a gente melhora a condição e acha que está tudo bem. Só que a dor permanece, ela continua, porque a condição, inclusive, só é agravada com o uso dessa medicação que a gente vai tomando por conta. E aí eu queria entender, doutor, por onde que caminha a sua investigação e o seu desafio de receber um paciente como esse, que se automedica, que tem ali uma questão de dor crônica, por onde que caminha a sua investigação a fim de devolver para esse paciente a qualidade de vida, identificando o que está acontecendo no meio de todo esse circuito que o doutor Eduardo acabou de trazer para a gente? Exatamente o que ele falou é o que eu tento mostrar para o paciente abordar, que a gente tem que ver o todo. Eu tenho que me preocupar com a qualidade do sono, óbvio, porque o paciente que dorme mal, ele vai ter toda essa repercussão metabólica, sem sombra de dúvida. Eu tenho que entender se ele tem um estilo de vida mais sedentário ou mais ativo, né? Isso é importante. Eu preciso entender as suas escolhas alimentares, qual que é o padrão de escolha alimentar e lançando mão não só do exame físico, óbvio, mas dos exames laboratoriais também, eu consigo montar uma teia de intervenções. Eu estava conversando com o Eduardo antes de começar o programa da importância dessa abordagem interdisciplinar, né? Porque às vezes a gente tem que mostrar para o paciente que o remédio que ele toma, principalmente um analgésico, é apenas um sintomático. Ele só vai aliviar a dor por algum tempo, vai ter se não tratar o problema de base, o sintomático vira muleta e ele acaba criando até uma dependência, às vezes até química, porque tem medicamentos analgésicos potentíssimos, vendidos até com receituário médico, e que muitos conseguem até por debaixo do pano nas farmácias, né, e conseguem usar um remédio que nem deveria, trazendo todos os problemas de uma dependência química do próprio remédio. Então, medicamento não é a solução é o tratamento de base. Então, eu excluo os alimentos que são mais hipersensibilizantes, pacientes com dores crônicas ou com doenças autoimunes ou com doenças inflamatórias crônicas, eu peço para excluir alguns alimentos, faço testes, exclui o glúten por um mês, vamos ver se tem alguma correlação de exacerbação, não que seja a causa, não pode nem ser, mas pode ser um fator a mais que pode estar atrapalhando. Né? Então, eu tento mostrar a importância do dia a dia das suas escolhas. Então, vai fazer higiene do sono, vai se exercitar, eu encaminho para fisioterapeuta, encaminho para educador físico, encaminho para psicólogo, porque quando a gente faz esse trabalho em conjunto, é impressionante como o paciente vai ter um ganho imensurável na sua qualidade de vida. E tem pacientes que vão deixando de lado os analgésicos, vão deixando de lado todas as suas queixas emocionais e, no final, ele acaba sendo fortalecido por dicas do dia a dia. E da parte alimentar, sem dúvida, um padrão alimentar de uma dieta do Mediterrâneo, uma dieta plant-based, que seria mais vegetal do que alimentos do grupo animal. Isso seria um padrão alimentar anti-inflamatório. Mais anti-inflamatório, né? Perfeito. Eu acho que para a ciência está claro. A dieta mediterrânea, ela usa mais ômega 3, mais peixes, não tem o álcool, não tem o açúcar, não tem ultraprocessado, não tem farináceos, né? Eles têm um padrão com cereais integrais, com mais frutas, com mais vegetais. Então está claro que esse é o padrão alimentar que mais facilita o controle de uma resposta inflamatória. Né? Isso para a saúde geral, estou falando de doença cardiovascular, estou falando de câncer, estou falando de AVC. Então, o padrão alimentar realmente do nosso mundo ocidental está péssimo, que é muita gordura animal, muito açúcar, não está legal. Muito farináceo, muito álcool, bebida alcoólica, né? Que é uma fuga de muitos. Então, se a gente consegue corrigir isso, quem ganha é o paciente. Quanto tempo, por exemplo, para eu adotar essa dieta, né?
para anti-inflamatório, em quanto tempo que eu já começo a colher esses resultados? A entender que meu corpo já responde diferente, a melhorar esse processo todo inflamatório do corpo? Olha, eu no consultório vejo variar de primeiros 10 dias, tem pacientes que já começam a referir alguma melhora e alguns que levam, às vezes, meses para sentir a diferença. Eu acho que depende da patologia de base, o que a gente está tratando, qual é, se eu pegar um paciente com uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn, que são quadros mais graves, eu não pretendo, eu não vou acreditar que dentro de uma semana ele vai estar com todo o seu processo desinflamado, intestinal. Então, depende muito da patologia de base, mas, em média, dentro da primeira semana, 10 dias, algo diferente começa a ocorrer. Os pacientes começam a referir algo diferente no ar, aí, ou um sono que melhora, um intestino que passa a funcionar melhor, uma fadiga que está diminuindo, um inchaço que está diminuindo, né? Mas não existe uma regra, tá? Eu acho que cada caso é um caso, mas dificilmente o paciente não vai ter alguma melhora se a gente não investir alguma diferença em todos esses ao investir aspectos. nessa alimentação anti-inflamatória. Sem dúvida, sem dúvida. Que bacana, gente. Temos mais perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta agora da Maria Inês, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Maria Inês, seja muito bem-vinda, viu, a sua consulta. Boa tarde. Tenho fibromialgia e sofro com muitas dores nas articulações. O que eu devo fazer? Os medicamentos não dão alívio. Maria Inês, muitas vezes a gente traz essa questão da fibromialgia aqui no consulta ao doutor e é quase que unanimidade que a prática de exercício físico é uma grande aliada. Então, começando pelo doutor Eduardo. Vamos lá, a fibromialgia, ela é uma dor crônica generalizada inespecífica, né? Você não tem uma causa direta da fibromialgia. Então, é uma disfunção do sistema nervoso central geral que desencadeia disparos de dor em diversas áreas do corpo, membro superior, inferior, tronco, frente e trás. Então, é uma dor que realmente vai deprimindo as pessoas. A gente não sabe o que vem primeiro, se é a depressão que vem primeiro, se é a dor que vem primeiro, né? Mas assim, sempre vem a fibromialgia e um emocional abalado sempre vem junto, né? Então, os tratamentos de base são antidepressivos ali, né? Para fazer como secundário, né? O controle da dor. Mas, assim, os exercícios, eles são fundamentais, né? Mas também é aquilo que a gente estava falando, até para uma doença autoimune como o lúpus, né? Fibromialgia tem que tomar o mesmo cuidado, porque o sistema nervoso é super sensível. Sim. E normalmente vem com uma sensibilização central. Sensibilização central, o que acontece? Você aumenta a resposta, né? A percepção da dor, ela fica aumentada. Né? Então, uma dor que para uma pessoa normal seria uma dor pequena, para quem tem uma fibromialgia, uma dor aumentada. E às vezes um esforço que é simples para a gente, às vezes um esforço é demasiado para quem tem a fibromialgia. Então, os exercícios eles têm que ser suaves, pode ser musculação, pode ser mais uma musculação moderada, controle, não levar o corpo muito à fadiga, né? Porque a fadiga leva ao quê? Uma acidose metabólica, né? E isso causa dor, principalmente na hora, e essa dor pode ser um fator desencadeante de uma crise fibromiálgica, né? Então, tem que ser movimentos controlados, com peso sobrecarga gradativa, vai fazer caminhada também, começa lá 5 minutos, no dia seguinte, vou andar 7, aguentei bem. Vai indo bem aos pouquinhos. Vai bem aos pouquinhos. Importância da orientação, né? De da ter orientação. Um acompanhamento. Quer fazer bike? Pode fazer, mas começa lá, um pouquinho e tal. Às vezes o próprio banco da bike já incomoda, né? Para quem tem fibromialgia pode... Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado. Então, o profissional tem que ser especializado em dor crônica, né? Para trabalhar, não pode ser infelizmente, não pode ser qualquer educador físico ou qualquer fisioterapeuta. Tem que entender o que é uma fibromialgia, né, que é uma dor crônica inespecífica, nociplástica, com sensibilização central. E para a gente desensibilizar esse sistema nervoso central, precisa ter essa exposição gradativa ao movimento, ao exercício e tudo isso que a gente vem falando aqui. Então, a alimentação vai também. Ter que ter avaliação, né, psicológica, emocional, comportamental, né? Então, às vezes, tem que ver se ela teve algum trauma, né, emocional forte,
às vezes uma perda de alguém, ou sofreu um abuso, ou sofre ou está passando por uma relação abusiva. Não, tudo isso pode desencadear dores crônicas. Ou aumentar uma dor que você já tem. Essa fibromialgia, né? Perfeito. Quer complementar, doutor? 99% é isso. Maria, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vou trazer mais uma dúvida da nossa audiência antes da gente partir para a enquete. Vamos lá, da Roseli Frigério, São Paulo. Roseli, seja muito bem-vinda também. Boa tarde. É verdade que tomar leite pode inflamar o corpo? Doutor Roberto. Essa é aquela pergunta que a gente clássica escuta como essa. nutrólogo. Não, o alimento em si, ele não causa uma inflamação se você não tiver algum problema desencadeado pela proteína que compõe esse alimento. O leite, vamos dividir o seguinte, ele tem 3 macronutrientes. Ele tem proteína, né? Ele tem carboidrato, que é a lactose, e ele tem a gordura. Tá? Então, eu posso ter uma má digestão da lactose, não é uma alergia. Isso é, eu não produzo a enzima lactase lá no meu intestino para poder quebrar a lactose que chegou do leite. Então, se eu não tenho essa enzima ou tenho em quantidade pequena, eu desenvolvo uma intolerância à lactose. Eu vou ter produção de gases, estufamento, e isso vai causar um processo irritativo. Eu vou ter um quadro inflamatório, entre aspas, por uma má digestão da lactose. Isso é um fato. Tá, todos têm intolerância à lactose? Eu diria que uma parte da população considerável, sim. No Brasil, se colocou como estatística que 40% dos adultos digerem mal a lactose. É estatisticamente significante. É uma quantidade bastante Mas se eu não tenho uma digestão da lactose, estou livre desse problema. A caseína é uma proteína, uma macroproteína, que é muito sensibilizadora do sistema imunológico. Por isso que, dentre os alimentos mais alergênicos, consta o leite, como o trigo, como o camarão, como o ovo, né? Então, se eu tenho uma intolerância ou uma hipersensibilidade à proteína do leite, se eu sou alérgico, nem pensar. A alergia é um quadro grave, é uma manifestação aguda do sistema imunológico, pode levar até a edema de glote. Uma criança com intolerância, alergia a leite de vaca, tem que excluir o leite de vaca, né? Mas se eu não tenho hipersensibilidade à caseína, ela não vai me inflamar. Então, ele, inclusive, tem um estudo mostrando populações com marcadores inflamatórios alterados, e eles tiveram como sugestão alimentar iogurte natural, sem açúcar, sem corante. O iogurte é uma fonte de probiótico. Probiótico melhora a microbiota. Esses pacientes tiveram seus marcadores inflamatórios corrigidos ingerindo iogurte. Então, se o leite fosse tão pró-inflamatório, todo mundo teria problema. Então, eu acho que é um alimento que precisa ter cuidado para populações específicas, mas não generalizar, como a gente vê na mídia, como vê nas internets da vida, nos Instagrams. Quem é muito ativista não pode, porque uma gota de leite inflama o corpo inteiro, só para quem tem problema. Quem não tem, o leite eu tento talvez evitar até por outras questões, tá? Por não propriamente pela questão da lactose, da caseína. Mas o leite que passa por fermentação e se torna um iogurte, por exemplo, um queijo bem fermentado, eu acho que são alimentos muito mais saudáveis do que polêmicos. O leite em si quer evitar, tudo bem, mas fique com um derivado, um iogurte natural, você vai ter todos os benefícios desse alimento. Perfeito. Vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Estou curiosa, hein? Qual desses fatores você acredita que mais contribui para a sua dor crônica ou inflamação desse corpo? Estresse constante, a alternativa mais votada. Depois, logo em seguida, a falta de movimento. A alimentação em terceiro lugar e sono de má qualidade. Não temos mais muito tempo, mas gostaria da avaliação de vocês a respeito do resultado da nossa enquete. Começando pelo Eduardo. Então, vamos lá. A primeira, qual que foi? Foi o estresse constante. Então, exato. Assim, o estresse constante, ele é isso. Quando a pessoa vive dentro de um contexto estressante, não consegue, no ambiente de trabalho, às vezes em casa, com uma família, às vezes disfuncional, enfim. Ele vive com o sistema nervoso simpático super ativado, né? E disfuncional em relação ao parasimpático. Então, ele vive ali liberando toxinas para o corpo, vamos dizer assim, né? Esse estresse realmente faz muito toxinas, mal. Citocinas inflamatórias, né? Muita adrenalina, cortisol disfuncional.
E isso vai gerando o quê? Perda de mobilidade muscular, tensão muscular, principalmente na região dos ombros, na cervical. Aí começa a dar aquelas dores de cabeça tensionais. Então é importante demais lidar com esse estresse. A alimentação saiu em terceiro lugar, não foi, doutor? Eu quase errei por pouco. Eu falei que aquela hora que ele falou para dor crônica, movimento, que era 99%, então 91%. 9% ficou para alimentação aí. Né? Então eu acho que sim, a alimentação ela é importante, mas não é o único desencadeador de dor crônica, não. Eu ainda, Muito obrigada, eu ainda viu, acho gente? que o principal motivo da dor crônica é o sedentarismo. É o sedentarismo. É a falta de movimento. Isso é fato. Eu até falo que É só a gente colocar o corpo em movimento para a gente conseguir conduzir melhor tudo isso. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Para quem gostou do bate-papo, deixa eu aproveitar para passar rapidamente aqui os contatos dos nossos doutores. Doutor Roberto Navarro, deixa à sua disposição o Instagram, Facebook também, Clínica Doutor Roberto Navarro e o WhatsApp, 0 operadora 11 97683 3512. E o Eduardo Maltês, fisioterapeuta educador físico, deixa à sua disposição o Instagram, Mover Mais. Agendamentos também por WhatsApp, 0 operadora 11 96353 4408 e o site movermais.com.br. Excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo Hit Canal, pessoal, às 16 horas. Até mais.